vamos lá. Eu vou te contar como as coisas eram. Não sei exatamente o quanto você ainda lembra da sua biografia antes de todo o processo de transformação ter começado. Portanto, eu pretendo fazer um panorama resumido do que eu considero essencial sobre você e sobre a nossa relação até aquele momento. Você era professor de história. Consegue lembrar disso? Sim. É realmente irônico um professor de história depender da memória de uma casa para poder manter viva a sua própria história. Ironias à parte, essa é a condição a qual nos encontramos. Bem, eu prometo seguir com um pouco mais de objetividade a partir de agora. Você dava aula em 2 escolas, que eram muito longe daqui. Isso porque elas eram próximas da casa que você morava antes de se mudar para mim. Naquele bairro com uma praia deslumbrante, mas com tudo longe para quem não tem carro, como você costumava dizer. E aqui, a poucos passos de mim, você tinha uma oferta variada de lojas, bancos, restaurantes e todos os outros tipos de estabelecimento criados pela sua espécie, para a sua própria espécie manter um mecanismo de exploração e de lucro através do consumo. E essa expressão também é sua, eu só estou repetindo as palavras que você costumava usar. Sinceramente, eu estou fazendo isso para te provocar. Você geralmente ficava irritado quando alguém repetia de modo intencional alguma expressão que era típica sua no meio de uma discussão. Mas eu acho que isso não te provoca mais nenhuma irritação. Ou provoca? Aparentemente você não se irrita com mais nada. Desculpa, eu prometi objetividade e não paro de interromper com tolices. É que essas pequenas provocações eram um tipo de brincadeira comum entre os seus amigos. Principalmente entre eles e um antigo namorado seu, Luiz, que morou aqui em mim com você por 2 anos. Eu acho que esse foi o único namoro que você realmente levou a sério desde o momento que você passou a viver sob o meu telhado. Até porque, nos primeiros meses morando em mim, você ainda tentava se convencer que gostava da Ana, uma garota que você chegou a trazer para passar algumas noites. Podemos dizer que eram noites, no mínimo, frustrantes. Sim, mais uma tentativa boba de te provocar. Eu preciso entender, de uma vez por todas, que essas subjetividades são parte daquilo que você já foi, e não do que é você agora. Caso contrário, não haveria sentido algum eu estar fazendo esse relato. Maldita consciência. Eu vou retomar com o que interessa. Sua vocação musical. Esse é um dado muito significativo porque ele tem a ver com a sua segunda área profissional. Além de professor, você era músico. Cantava e tocava em uma banda. A música também foi a principal responsável pelo início do nosso relacionamento. Mesmo precisando acordar muito cedo e tendo de passar horas no transporte público até chegar às escolas em que dava aula, você sempre acreditou que morar em mim valia a pena por priorizar o que apelidou de lado B da vida. De voar bem alto com você. E eu ris bobo de quem ri dormindo. Em síntese, ter me tornado a sua casa fez você estar a um pulo da zona boêmia da cidade, dos lugares que você gostava de ensaiar e tocar, mais próximo das salas de cinema que você sempre gostou de frequentar e da maioria dos amigos que você fez em razão do tal lado B da vida. Confesso que, a mim, era muito agradável a coexistência dessa sua duplicidade profissional. Nos dias em que você estava em alguma das escolas, eu tinha a oportunidade de vivenciar longas horas de quietude interna. Mas por outro lado, nos dias dedicados de modo mais exclusivo à sua carreira musical, eu podia experimentar o oposto.
Naquele período havia agitação e havia tranquilidade. Havia movimento. Os dias do esfumaçado cheiro das omeletes quase sempre queimadas na boca do fogão, das barulhentas entradas do Pedro aqui na sala derrubando as 30 coisas que ele sempre trazia para os ensaios, do incansável dedilhar nas cordas dos 2 violões, dos ecos das risadas emitidas em alto volume em qualquer um dos meus cantos, ou das incontroláveis batidas dos copos de cerveja na superfície de todos os móveis. Eles eram todos perfeitamente complementares aos dias dos discretos sussurros das minhas janelas fechadas, do concentrado perfume das canecas de café em sequência ao lado da pilha de provas em correção, dos sonolentos vapores instantaneamente acionados nos banhos de relaxamento, dos solitários repousos das taças de vinho nas noites sem companhia, ou das monótonas sequências de mantras da sua playlist para momentos de meditação. Nada era permanência. Da maneira como eu estou descrevendo, deve dar a impressão de que eu sentia apenas coisas positivas nessa antiga relação com você. Isso não corresponde à verdade. No entanto, perceber uma sensação desagradável e imediatamente retê-la entre as rachaduras mais internas dos meus tijolos sempre foi uma condição para mim, nunca uma alternativa. Com todos os outros moradores que me habitaram antes era do mesmo modo. Sempre foi o sentido da minha natureza estar à disposição. Mas com os outros eu lembro de ser mais difícil. Talvez porque na rotina deles havia mais previsibilidade. Desde a minha construção, foi a partir da sua entrada em mim que eu passei a experienciar um maior equilíbrio nas minhas sensações em ser morada. Até a chegada do vírus, claro. Foi a chegada de um vírus o que provocou o início na mudança daquilo que um dia foi a nossa relação. Jamais pensei que isso pudesse acontecer, afinal, aquele era mais um dentre tantos vírus anunciados nas telas de todas as TVs que ao longo de décadas já haviam existido aqui dentro de mim. Eu vou tentar relembrar com um pouco mais de detalhes a chegada daquele vírus. Espero que você ainda não esteja cansado de me ouvir.